Como a gente está falando de genética, a genética do pai também interfere, né? Então, o que o pai come? Quais são os hábitos alimentares, os hábitos de vida desses pais? Então, o pai também interfere, até porque é 50% da mãe e 50% do pai. Então, isso também interfere na qualidade gestacional, beleza? Por quê? Porque é genético, né, gente? Tudo interfere, não tem jeito. Então, vamos aqui. Tem uma pergunta aqui sobre a transição para o vegetarianismo. Sim, dá para fazer em qualquer fase da vida, tá? Na gestação também, não tem problema na infância. E sobre o ganho de peso. Então, nessa fase, a mulher está gerando anabolismo, né? Que é a criação de tecidos, de órgãos, células. O nosso corpo está querendo calorias, está querendo nutriente para isso. Está em constante anabolismo, E depois da gestação, a mulher entra na fase de catabolismo, que é a fase de quebra, de gasto, tá? Então, tudo isso que ela juntou, né? Inclusive, camada de gordura no corpo, né? Excessos do percentual de gordura, no caso, né? Aumenta. Tudo isso vai na fase lá do catabolismo, que é a fase do puerpério, a fase da amamentação, que é uma fase extremamente hipercatabólica, ou seja, todos os nutrientes, as calorias que foram acumuladas durante a gestação, a gente consegue consumir na fase do puerpério, na fase da amamentação, que o corpo todo se mobiliza, gasta bastante nutriente, gasta bastante calorias para essa fase. Esses 9 meses, 8 meses que você ficou aí juntando, engordou, beleza, mas é nessa fase da amamentação que você vai enxugar, que você vai secar. Tem gente que seca, que você vai sentir muita fome, muita sede, porque está produzindo leite, né? E produção de leite é muito desgastante para o corpo. Então, por isso que as mulheres até têm dificuldade de recuperar o peso pro positivo, tá? Acaba emagrecendo demais, algumas, né? Outras conseguem voltar ao peso que estava antes. Claro, se ela engordou dentro... Engordar que eu falo, gente, não é engordar no pejorativo, tá? É o ganho de peso mesmo. Se ela teve um ganho de peso dentro daquela tabelinha ali, que é a programação de ganho de peso que o nutricionista faz, geralmente em torno de 12, 11 quilos, 11,5 quilos, até o final da gestação, ela consegue sim recuperar nessa fase do puerpério, por ser uma fase que demanda muito do organismo. É como se fosse uma atividade física interna, tá? O corpo tá em estresse, é uma fábrica, tá produzindo e usa todas as reservas que a mulher tem no corpo, beleza? Inclusive gordura, tá? Então, o ideal seria a mulher ganhar, saber se ela entrou na gestação com um bom peso ou com um peso abaixo do que se espera ou com peso acima, para saber quanto que ela vai ganhar durante a gestação, até o final da gestação, se é 8 quilos, se é 5. Quanto mais obesa a mulher, menos necessidade de ganho de peso. E quanto mais magra, mais eutrófica ou abaixo peso, ao contrário, mais necessidade de ganho de peso se tem, tá? Quando é gemelar, quando é gêmeos, o que a gente faz? Aumenta mais 5 quilos aí, tá? Até o final da gestação. E daí vai para os 18 quilos, mais ou menos, até o final. Esses quilos tudo aí que eu tô falando é só gordura? Será? Não, tá? Eu vou engordar 12 quilos, Ave Maria. Gente, não é assim não, tá? Esse ganho de peso está relacionado com a formação das estruturas, tanto do feto quanto da mãe. Então, tem um crescimento das mamas, né? As glândulas mamárias começam a inchar, já começa o processo de produção, de amadurecimento para produzir o leite. Então, isso pesa, isso incha as mamas, né? A própria produção de leite, já algumas mulheres já iniciam a produção de leite na gestação, então já pesa, já interfere no peso do corpo, né? Água, líquido é pesado.
Tem o peso, o próprio peso do feto, que vai aumentando conforme os trimestres, né? Tem o volume do sangue da mãe aumenta, a gente produz mais sangue, as mulheres, e o próprio volume de sangue da criança também, isso interfere no peso. Tem as próprias reservas naturais da mãe, né? Osso, músculo, gordura, né? Que já existe já. E o que vier, inchaço, pode acontecer. Então, tudo isso somado junto, gente, é o peso final da gestação, tá? Por isso que dentro desse protocolo de 12 quilos, 11 quilos que eu tô falando, a pessoa consegue voltar pro que era antes da gestação. O ideal é isso, né? E antes da gestação, como é a alimentação dessa gestante? Ter atenção nisso, porque se antes da gestação se é uma alimentação muito calórica e ela ainda continuar fazendo alimentações calóricas, fritura, doce, tudo aquilo que a gente sabe que não é legal, pode acontecer sim dela ter esse aumento de peso muito além do que se precisa, tá? Aí ela vai ter dificuldade de perder depois. E quais são os problemas, gente? Esse aumento de peso excessivo, né? O que é que pode trazer? Uma das coisas que se fala muito é a diabetes gestacional, que é diabetes comum, a gente conhece, só que nessa fase da gestação, e a hipertensão, que é a pressão alta, gestacional, que é chamado de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é quando não é uma hipertensão, né? De vez em quando aparece e tal. E eclâmpsia é quando realmente já é uma hipertensão, já diagnosticada e tudo mais. Tanto a pré quanto a própria eclâmpsia são perigosas, tá? Tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê. A gente tem que controlar isso durante a gestação para que no momento do parto não tenha pressão alta, não tenha eclâmpsia nem pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional. Essas duas condições que pode acontecer na gestação, a mulher, se não tratar, pode levar para o pós-gestação. Adquiri diabetes durante a minha fase da gestação, tive filho e continuei diabética. Então, pode acontecer. Ou eu continuei hipertensa, pode acontecer, tá? Se não for tratado. Então, quais são os problemas que podem acontecer? A diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, infecções, porque o sistema imunológico baixa. O sistema imunológico em baixa é muito perigoso para as mulheres, tá? Então, atenção a isso, a ficar doente, gestante, é muito ruim. Então, o excesso de peso, a má alimentação, hábitos de vida pode sim levar a baixa imunidade e levar a facilitar o aparecimento de doenças infecciosas, tá? E pode levar a problemas intestinais também. Quais são os tipos de problema gestacional que a gente encontra nas gestantes, né? Pela falta de fibra, falta de comer coisas cruas, folhas, verduras, geralmente essas fibras estão no reino vegetal, né? Então, tudo que é verde, tudo que é laranja, tudo que é cru, né? Fruta e tal, folha, tudo isso tem fibra. Tudo que é integral, aveia, farinha integral, tudo isso tem fibra, então ajuda muito no intestino. Mas se a pessoa não bebe água, não, né? E por interferências de hormônios femininos, a tendência das gestantes é ter constipação, é ter prisão de ventre, intestino preguiçoso. Então, o consumo de fibras e água ajuda muito nesse quesito, tá bom? A evitar esse intestino preguiçoso, pela ação dos hormônios femininos e pela má alimentação. Então, quanto é que a gente tem que ganhar de peso, né? Então, meio quilo por semana já é bastante já. É o máximo do ganho de peso por semana, tá bom? Então, fica entre 200, 300 gramas por semana e meio quilo seria o máximo. Respondendo aqui as perguntas, não engordar mais do que 12, do que 11,5 se você já entrou na gravidez com peso ok, com peso legal, tá?
Mães que têm preferência por doces, mães que têm preferência por doces, alimentos mais fritos, né? Tentar trocar, gente, por quê? O feto, ele consegue sentir o sabor através do líquido amniótico. Ele abre a boquinha, engole um pouco, tal, então ele consegue sentir o sabor. E com isso vai desenvolvendo as preferências alimentares, né? Então, se a mulher consome bastante alimentos doces, fritura, muito sal, enfim, acaba que pode com certeza interferir nas preferências alimentares da criança. Fica aquela memória ali, né, inconsciente, mas que interfere sim, tá? Então, dá preferência para alimentos, outros tipos de alimentos, né? Evitar um pouco mais as frituras, os doces, coisas muito salgadas também. Além de fazer mal para a própria gestante, faz muito mal pro feto. E não só nesse período, né? Até a vida adulta, beleza? Então, como é que é o cronograma das suplementações? Eu tô falando muito de suplementação porque é o que o pessoal mais pergunta sobre os nutrientes e sobre suplementação. Nas consultas, a gente divide, né, os trimestres a cada 3 meses. Tem um desenvolvimento diferente na gestação. Então, no primeiro trimestre, a gente oferece alguns nutrientes específicos, né? Que é o que está acontecendo ali no corpo da mulher e no feto, nos primeiros 3 meses. Então, nos primeiros 3 meses, eu uso muito ácido fólico, a B12. Esses dois, com certeza. Se a gestante tiver algum outro tipo de deficiência nutricional, a gente investiga através do exame de sangue, né? E vê se precisa de mais alguma coisa. Mas, no geral, o primeiro suplemento é B12 e ácido fólico. Não pode faltar. A partir do segundo trimestre, a gente começa a aumentar a gama de nutrientes, tá? É muito pessoal isso, tá, gente? Porque tem gente que já precisa entrar com tudo já no primeiro trimestre. Então, a partir do segundo trimestre, que é a partir dos 6 meses, né? Perdão, a partir do quarto mês. A partir do quarto ao sexto. Tem a reposição de ferro, não tem tanta necessidade da B9, do ácido fólico, mas tem sim a necessidade do ferro, a necessidade do cálcio, porque tem formação de tecido ósseo já acontecendo. Proteína, a gente começa aumentando proteína aos poucos, para que lá no último trimestre, no terceiro trimestre, ela já esteja com a quantidade de proteína ok, tá? Ômega 3, importantíssimo para gestantes por conta da pressão arterial e porque é um nutriente extremamente anti-inflamatório, antioxidante e vai acompanhar a gestante aí até o final da gestação, o ômega 3, tá? O ômega 3 ele tem o DHA e tem o EPA, que é os dois compostos, né, que fazem parte do ômega 3, o DHA principalmente está muito relacionado com gestação, ajudando aí a manter a saúde das mulheres, tá? Então, ferro, cálcio, ômega 3 e zinco, cobre, eu gosto muito. O zinco e o cobre a gente consegue a partir das castanhas, né? Mas aí seria uma suplementação por meio do alimento e não por meio da cápsula. Castanha, nozes, né? Qualquer tipo de castanha, no caso. Algumas sementes, tipo semente de girassol, semente de abóbora, tem também. Então, a gente pode usar como fonte de zinco e de cobre, tá? O cálcio, a gente precisa ingerir menos sal para absorver mais cálcio. Então, quem tem o hábito de comer comida muito salgada, de comer muito sal no dia a dia, muito industrializado que tenha sódio, isso interfere diretamente no cálcio. E o que é que ajuda o cálcio? O magnésio, que são tudo que é verde, tem magnésio, clorofila tem magnésio, e a vitamina D, tá? E onde é que tem cálcio? Gergelim, salsa, que é a salsinha, né? Brócolis, que é verde também, já ajuda. O que mais? Couve, espinafre, tá? É riquíssimo em cálcio. Se você quiser, você pode estar consumindo também os leites vegetais, que não é obrigatório na alimentação vegetariana,
mas muitos são enriquecidos com cálcio. Então, pode ser uma boa também. O ômega 3, ele ajuda muito no desenvolvimento cerebral, neurológico. Então, por isso também que é muito importante manter o consumo, tá? No alimento ômega 3, a gente consegue na linhaça, na chia, no abacate, na sardinha, para quem consome peixe, tá? Ou então por meio suplementação, nas algas, tem ômega 3 também. A suplementação de ômega 3 vegana é através das algas ou através da linhaça, que a linhaça também tem bastante ômega 3, o óleo de linhaça, tá? No terceiro trimestre, a gente mantém essa suplementação e adiciona algumas coisas que a mãe realmente necessita, tá? Mas aí já fica bem tranquilo, porque nos primeiros trimestres realmente é crucial. No terceiro trimestre, o que é que eu oriento? Que já é a fase do parto, né? Já no finalzinho do terceiro, já lá no 8º, 9º mês, eu peço para as mulheres terem, no momento do parto, seu planejamento, seu plano de parto, sua rede de apoio, né? Para estar ajudando nessa questão da alimentação, porque o puerpério, tem algumas mulheres que sofrem, né? Porque não dá tempo de comer, eu não tenho o que comer, ou quando come qualquer coisa, que é o que é mais fácil. Então, é importante sim a gente ter um planejamento de parto, uma rede de apoio, tá? E uma das coisas que eu indico para essa fase do parto é cacau, chocolate, cacau 100% de preferência, chocolate de boa qualidade, tá? Tâmara é muito bom. São alimentos que relaxam a parte da pelve, né? E ajuda nas contrações, ajuda a relaxar mesmo, a produzir mais ocitocina, serotonina, que alivia um pouco mais a dor, né? Então, são alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, né? Que vai ajudar muito nessa fase, tá? Então, no momento do parto, no trabalho de parto, tá consumindo esses alimentos, eu indico. Fica a dica aí. Chocolatinho, tâmara. E o que é evitar, né, gente? Evitar... Tá na cara, mas eu vou falar. Evitar tudo que é industrializado, açúcar, fritura em excesso, farinha branca, para estar evitando complicações durante o parto ou durante a gestação. Gestantes que vão fazer cesárea, principalmente, tá? Evitar alimentos remosos, alimentos que podem prejudicar na cicatrização, beleza? Prontinho. E no puerpério ter rede de apoio para ajudar na alimentação da mãe, que eu acabei de falar. Beber muita água, porque a produção de leite exige muita água. A gente precisa estar hidratado, tá? A todo momento. Evitar pular refeições é muito importante por conta das calorias. Ingerir boas calorias, porque a gente vai ter muita fome e pouco tempo para preparar. Então, fazer boas refeições, tá? Boas calorias. Frutas ajudam muito na hidratação, no fornecimento de nutrientes, né? Verdura folhosos também por conta das fibras. Ajuda na cicatrização também, ajuda na produção do leite. Alimentos fermentados. Alimentos fermentados, tem uma pergunta aqui sobre os alimentos fermentados. Ajuda muito na flora, né, gente? Incontestavelmente vai ajudar muito na flora bacteriana aí do nosso intestino. Então, além disso, o consumo de fibras e água é sempre bem-vindo, tá? Aveia, alimentos integrais, que eu já falei. Feijões, muito, muito bem-vindos. Os feijões têm muitos nutrientes, proteína pra caramba. Então, a gente não pode deixar de consumir os feijões, tá? O feijão tem um adendo aqui, que eu não posso esquecer de falar, que é sobre deixar de molho, para evitar cólicas, tanto cólica e gases, tanto na mãe quanto no bebê, tá? Quais são os feijões que a gente pode estar consumindo? Todos os tipos, e incluir também lentilha, grão de bico, que as pessoas esquecem, que é um tipo de feijão importante, andu,
Escolhe aqueles que vocês mais gostam, beleza? Para não ter prejuízo nutricional, né, gente? Então, tem que ter uma rede de apoio estruturada, um planejamento legal, pós-gestação, quem vai fazer minha comida, quem vai fazer as compras, para não ter realmente nenhuma ponta solta e prejudicar depois a nutrição da mãe e do bebê, tá? Coisas específicas da gravidez que não pode comer: canela, deixa eu tirar aqui. Tá, botei. Canela, gengibre, hibisco, chá de hibisco, doce, refrigerante, né? Chá em geral eu não indico na gestação, porque são alimentos que provocam contrações uterinas, a ponto de ter alguma expulsão mesmo, de ser abortivo, tá? Expulsão do feto, ou de causar cólica, ou de complicar ali na fase do trabalho de parto. Então, é bom evitar hibisco, chá de hibisco, que é abortivo, tá? Chá de qualquer tipo, eu não indico nenhum. Tudo que tem canela, tudo que tem gengibre, eu também excluo, tá? E os industrializados em geral, doces, né? Industrializados em geral. São as coisas que eu não indicaria na gestação. De resto, tá tudo liberado. Tudo que você sabe que faz bem pra você, que tem nutriente realmente de verdade, tá liberado, tá bom? Gente, fico por aqui então. Já passei as informações principais sobre gestação, mas se vocês tiverem dúvida, quiserem me escrever, só falar, tá bom? Que aí a gente vai conversando mais um pouquinho. Muito obrigada pela atenção de vocês, por ficarem até aqui assistindo. Faz as suas anotações, não esquece de nada, tá bom?